pessoal, muito boa noite a todos. Gostaria de saber se vocês estão me ouvindo para nós conseguirmos esta conferência. Muito bem. Então pode ser que o som esteja ruim para alguns e bom para outros. Caso ele esteja muito ruim, então é preciso você reiniciar para tentar melhorá-lo. Está um pouco chiado, está dizendo aqui. Eu vou abaixar um pouquinho para ver se melhora, tá? Melhorou? Então pode ser que ele esteja um pouco baixo, né? Porque tive que abaixar para melhorar. E agora dá para ouvir? Tá. Então pessoal, nós acabamos de ouvir, né, o vídeo de uma aula, né, de uma palestra presencial que fora dada aqui no nosso grupo da Guiçal aqui em Santos. Nessa época era Marechal Deodoro. Então o pessoal gravou, né? Eu já vou ter que interromper um minuto para atender o telefone. Me desculpe, eu já volto, né? Alô? Oi? Estou começando já o livro para você, tá? Estou começando agora. Pessoal, desculpa aí. Então, o pessoal gravava essas conferências e elas foram para na YouTube e estão servindo para nós hoje, né? Desculpe, são gravações caseiras, nem sempre de boa qualidade, mas é o que a gente tinha e podemos oferecer gratuitamente para todos vocês, para a humanidade em geral. É a propriedade nossa. Nós temos, para quem está aqui hoje começando, nossos cursos são presenciais e também online. Eles são de 90 temas, divididos em 3 fases. Uma fase A com 30 temas, chamada de fase básica, uma intermediária de mais 30 temas, e uma outra chamada de fase profunda, ou avançada, de 30 temas. De forma que quem percorre do 1 até o 90 consegue, né, sair com uma base, com entendimento da doutrina gnóstica. Para quem está aqui hoje pela primeira vez, a gnose, né, do termo grego, significa conhecimento. Os gregos foram os primeiros a dividir o conhecimento. Eles dividiram o conhecimento na parte espiritual e na parte material. O conhecimento destinado ao material eles chamaram de episteme. Então, o conhecimento epistêmico é aquele que nós estudamos nos bancos escolares, desde o jardim da infância até o pós-doutorado. O conhecimento gnóstico também é dividido em níveis, atrelado às coisas espirituais, e ele está dissolvido ao longo das 60 mil religiões. Cada uma tem uma doutrina que tem um nível. Quando o nível daquela doutrina não satisfaz mais a cada um de nós vamos procurar uma outra ordem religiosa. E até que chegamos um dia ao conhecimento gnóstico, que é o topo, que é a faculdade do conhecimento espiritual, e daí não temos mais para onde ir. Desculpa. Então, o tema de hoje é sobre a vontade e o desejo. É uma conferência de cunho psicológico que aborda o primeiro fator de evolução da consciência. O primeiro fator é atrelado ao que nós chamamos de morrer, o segundo ao nascer e o terceiro ao sacrifício pela humanidade. O primeiro fator, este morrer, não fico com medo dos que estão aqui começando. Isto é uma morte psicológica, é morrer para os nossos defeitos,
À medida que vamos morrendo para os defeitos, vamos nascendo para as nossas virtudes, que os alquimistas chamavam de transformar os metais pesados em ouro. Os metais pesados significam os nossos defeitos e o ouro significa as nossas virtudes. Então é exatamente dentro disso que nós estamos abordando esse tema. Dentro de nós, para quem está começando, nós temos esses dois componentes, os defeitos e as virtudes. O gerador de defeitos em nós é o ego. Ego foi o termo, o neologismo atribuído pelo Freud, depois usado pelo seu discípulo, o Jung, que passou para Sabina Spielrein, que foi uma psicanalista fundadora da escola infantil, ensino infantil aí para a dona Rosimeire, começou lá na Rússia, com a Sabina Spielrein. Era uma escola construtivista do Jardim da Infância, então foi lá que começou. E hoje tão bem aprofundada e usada no nosso mundo contemporâneo. Muito bem, então o Freud chamava este componente dentro de nós, o ego. Ele dizia que era uma grande pulsão quer dizer força da física, ou seja, nós temos uma grande propulsão, uma grande pulsão para os erros, devido à quantidade enorme desse material psíquico que nós temos. 97% da nossa psique do grego quer dizer alma. Dentro de nós, se nós temos um componente que nos leva a cometer erros, os pecados, né, das religiões, os defeitos, em 97%, também temos um componente que nos leva a fabricar virtudes, que é a essência. E se nós temos uma razão de 3%, então é uma desproporção muito grande. E dentro de nós, o tempo todo, na nossa psique, vão estar apresentando no palco das nossas mentes esses dois componentes. Ora, o ego falando na forma de defeitos, de reações, e ele é reagente, reage às situações que se apresentam na nossa frente, que nós chamamos esotericamente de ginásios psicológicos. Então o eu vai reagindo e temos um fator agente que age, que é a essência, que são as virtudes. Então isso também obedece à lei da física, que dois corpos não podem ocupar o mesmo local no espaço ao mesmo tempo. É a lei da impenetrabilidade. Então dentro de nós, ou está falando, está agindo o fator produtor de defeitos, de eu, ou o produtor de virtudes, que é a essência. Quando deixamos de produzir defeitos, passamos a produzir virtudes. E é este o objetivo do conhecimento gnóstico, nos levar à expressão máxima do potencial de nossas virtudes. Para isso nós temos que fazer transformações, e a base da transformação é a morte dos defeitos. Então, este ego que tem dentro de nós, que é o conjunto de eus, também chamado pelo Freud de subconsciente. Então, nós atuamos a maior parte do nosso dia no piloto automático, que é o nosso subconsciente. Mas eu digo, subconsciente não é o consciente. Então o consciente são os 3% de virtudes da essência, a consciência, o material de fabricação da consciência. Então nós precisamos nos conhecer para saber onde estão agindo esses dois componentes, para aos pouquinhos nos tornarmos protagonistas da nossa própria construção, da construção da nossa própria alma.
cujo material de construção é a essência, nós vamos retirar da nossa transformação, e é isso que prega os grandes mestres, pregou Jesus Cristo, venerável mestre Samael e Rabulu. Jesus pronunciou nesses termos: quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, ou seja, transforme-se, renuncia os seus desejos, os seus prazeres, pega a sua cruz e siga-me. Então, para iniciarmos concretamente a abordagem desse tema, vamos utilizar uma frase tirada de um diálogo entre um discípulo e o Siddhartha Gautama Buda. Nesse diálogo, o discípulo pergunta não, faz uma afirmação para o príncipe Siddhartha. Ele diz: eu quero ser feliz. Como que eu posso conseguir isto? Então o mestre respondeu: vamos por parte para você ser feliz. Vamos então eliminar o eu. Elimina o eu da frase. Então tirou o eu, ficou só quero ser feliz. Ou também elimina o quero, passa X, tirou então o quero. Então tá bom, então já que você eliminou o eu quero, você já é feliz. Então quando nós dizemos eu quero ser feliz, eu quero a paz, eu quero o amor, eu quero isto, eu quero aquilo, então é o nosso ego expressando por intermédio dos 5 centros da nossa máquina humana. Ele quer, ele deseja tudo. O ego quer 3 coisas básicas: ele quer prazer, quer conforto, quer segurança. E para isto então ele expressa nos nossos 5 cilindros, por meio dos componentes das 7 religiões, chamadas escrituras sagradas 7 pecados capitais, e assim vai se expressando. Então a gente viu no vídeo, também poderemos ler, e você já deve ter lido nos meus livros ou nos textos, e também dos venerados mestres Samael e Rabulu, esse mecanismo de ação, de reação do eu, do nosso aparato psicológico. Então o eu age, o ego age por meio do desejo para se chegar a um prazer. Então o que é o desejo? O desejo é o vetor que se conecta ao prazer. Então, quando há um mecanismo de desejo dentro de nós estamos visando a obtenção de um prazer. Então, do desejo, se realizar esses desejos, vem o prazer. Um prazer ainda que momentâneo, que nós confundimos com felicidade. É bom acentuar aqui, enfaticamente, que a felicidade não tem nada a ver com o prazer. Pelo contrário, a felicidade é a ausência do prazer. No grande evangelho, na grande doutrina budista do Buda, ele diz: maldito é o homem que deseja alguma coisa, seja do céu ou seja da terra. Então ele é o mestre que veio para tirar o sofrimento da humanidade, essa era a sua missão. E ele sabia que o sofrimento está no desejo. Enquanto está desejando alguma coisa, a pessoa está sofrendo. Então, todos nós seres humanos queremos uma coisa em comum e lutamos por ela. Para nós que moramos aqui em Santos, perdão, basta observar nos feriados, as pessoas descem aos montes, milhares de pessoas, e outras sobem, parecemos um formigueiro humano, um vai para um lado, outro vai para outro, e todos nós queremos algo em comum,
que achamos que tem direito, que é a felicidade, porém não vamos encontrar, porque essa felicidade ela não está onde nós a procuramos. A felicidade está no nada, na ausência de desejo, e é muito duro para nós compreendermos isto. Então o desejo é a ferramenta pela qual nós somos, usando um termo biológico, fagocitados. Nós somos jantados, nós somos comidos pelo desejo. O mecanismo do ego age para, então, através do desejo, obter esse prazer. E se esse prazer é realizado, então, como a gente estava dizendo, vem uma pequena gratificação, a gente chama de realização. Se ele não é realizado, fica pior ainda, vem a frustração. E a doença comum da humanidade de hoje, temos quase 7 bilhões de pessoas frustradas, uma série de doenças que nem são doenças, são síndromes. Vocês sabem qual a diferença entre doença e síndrome? A doença é a alteração do nosso estado de saúde normal, do equilíbrio eco-psicossocial. Então, tirado do nosso estado de saúde, mas que pode ser adquirido através de remédio, então tem cura. E a síndrome não tem cura. Vocês já viram alguém ser curado de síndrome de Down? É uma síndrome, pode viver melhor da AIDS, que é outra síndrome, agora que está aparecendo alguma cura, alguma coisa. Então hoje aparecem as síndromes das doenças psicológicas, da depressão, síndrome do pânico, bipolaridade, são tantas. Então todas essas doenças são em decorrência desse mecanismo que age na surdina dentro da gente. Esse mecanismo leva as pessoas a ser deprimidas, ao desequilíbrio. O que é a depressão em si? É uma desconexão com o todo. Esse todo do grego, o holos, do holismo, do holístico. Então, quando nós desconectamos desse todo, nós sentimos apartados da natureza, nós sentimos separados dos seres vivos, nós sentimos separados das pessoas. Hoje, devido a isso, nós somos muito mal relacionados com o mundo, nós relacionamos mal conosco mesmo, que é o fator de intra-inteligência. Quem relaciona bem consigo mesmo é intra e ultra-inteligente. As inteligências múltiplas do Gardner. Então, se eu não tenho essa intra-inteligência, eu não relaciono bem comigo. Se eu não relaciono bem comigo, eu não posso relacionar bem com os demais. Se eu relaciono bem comigo, eu posso relacionar bem com o meu semelhante. E se eu relaciono bem com o meu semelhante, em decorrência, eu relaciono bem com os seres vivos. Eu tenho amor por eles. Relaciono bem com o planeta. A humanidade pode relacionar muito mal consigo hoje, a exceção de tudo isso, não relaciona bem com os outros. No nosso prédio, mal a gente cumprimenta o nosso vizinho, não conhecemos o pessoal nem do nosso andar, ou dirá dos outros andares, superiores ou inferiores. Às vezes nós estamos sozinhos, no meio da multidão. Hoje a internet, a comunicação na velocidade enorme. A pessoa tem milhares de amigos no Facebook, há pouco tempo era o Orkut. Eu sou uma pessoa que tinha milhares de amigos no Facebook, na Orkut, e quando ela faleceu, lá no velório estava sozinha, não tinha ninguém. Então, é estar sozinho na multidão. Pelo mau relacionamento, a humanidade hoje está num beco sem saída. Então ela conseguiu poluir o solo,
poluiu as águas dos rios, a água do mar. Ela poluiu o ar, hoje está aí a camada de ozônio totalmente afetada, o efeito estufa, o desequilíbrio total que colocou o planeta em xeque. E por último, a humanidade deteriorou, desequilibrou os seus valores. A ciência que estuda os valores chama-se axiologia, é uma cadeira muito bonita da Faculdade de Direito, dos juristas e também da filosofia. Na axiologia você estuda os valores da ordem correta, que tem a escala de valores da ONU, que vai do menor para o maior. Então o menor valor é o valor material e o último, que é o maior valor, é o valor espiritual, na ordem direta. A humanidade inverteu. O maior valor para os seres humanos hoje em dia é o valor material. Então, diante de tudo isso, nós precisamos nos autoconhecermos para provocarmos a mudança que queremos no mundo. A mudança começa dentro da gente, aqui e agora. Então, pergunta para mim, o que eu preciso para ser feliz? Essa pergunta que fizeram para o Buda. Para ser feliz é preciso que eu aprenda a administrar os tempos. Nós temos 3 tempos: o passado, o presente e o futuro. Nós precisamos ser vigilantes, como Jesus diz, vigiar e orar, para que o nosso futuro e o nosso passado não colidam com o presente. Dessa colisão deles nos traz a felicidade. Então, estar feliz é estar aqui e agora, chamado na filosofia aristotélica de filosofia da instantaneidade. Estar aqui e agora significa a mim e a você ser contemporâneo a si mesmo, no espaço e no tempo. Se eu deixo esse presente, olha o nome bonito, presente, quando alguém faz aniversário nós presenteamos, esse é um símbolo. O presente que nós damos, transformado em aspecto material, é simbólico. O maior presente vem de Deus, que é a presença ali, naquele instante. A criança sabe viver esse presente, por isso ela é feliz, por isso que Jesus dizia, para que nos tornássemos como as crianças, pois delas pertence ao reino do céu, esse estado de felicidade, porque ela absorve no aqui e agora, naquilo que ela está brincando. Ela não é tomada pelo passado nem pelo futuro. Vamos ver isso melhor. Se eu estou no passado, eu estou na forma de retrospecção, e isso é comum em mim quando eu vou me tornando mais velho, eu passo a viver no passado. E também é comum nós estarmos no futuro, na forma de projeção, e aí nos traz a preocupação. Vamos analisar a palavra pré-ocupação, quer dizer, ocupação do cérebro previamente, sem necessidade, e não nos traz solução para os nossos problemas. Como diz o Einstein, eu penso, me preocupo 99 vezes e nada resolvo. E eu paro de preocupar-me, de pensar somente uma vez, eis que a solução me aparece. Grande Einstein. Então é isso que acontece conosco. Essa estada no passado, na forma de retrospecção, e no futuro, na forma de projeção, nos tira o presente, nos tira a felicidade. Vamos dar exemplos daqui de Santos. O mar é lindo, as ondas, o barulho, o aspecto natural. Uma pessoa que mora no interior, ela tem uma verdadeira uma paixão para um dia ver o mar, e quando ela chega ela fica extasiada. Quantos de vocês não percebem que o pessoal desce e se sente bem andando pela praia?
tira o sapato, vai andar descalço, se sente bem, porque ali ela deixou de preocupar, ela está naquele presente. Mas vamos supor que a pessoa veio um dinheiro, um fazendeiro, está olhando, extasiado e completamente feliz, enquanto ele está nesse estado. De repente, ele lembra de algo lá da sua fazenda, então está no passado. Então tem um ditado popular para ele deixa de ser feliz, ele perdeu o presente. E aí ele passa a nem estar ouvindo a praia, nem estar vendo. E tem até um ditado popular que diz, eu estou olhando, mas não estou vendo. Então aquela pessoa está olhando, mas não está vendo. Porque ela vai estar lá na fazenda, o ego, o levou para onde ela está pensando. Então o pensamento nos leva, nos tira desse presente. Então é preciso nós sermos bons administradores de tudo isto. Perguntaram uma vez para o Confúcio o que ele achava estranho no ser humano, e ele respondeu de pronto, eu acho estranho que o ser humano trabalha metade da sua vida para ganhar dinheiro, para juntar fortunas. Jesus disse para não juntarmos tesouro na terra, e aí ele continua, e depois gasta outra metade da sua vida gastando esse dinheiro que juntou para tentar recuperar a saúde que perdera. O Dalai Lama pegou essa frase e reconstruiu, diz, essa pessoa não vive o presente, ela vive como se nunca fosse morrer, então ela não tem presente, e depois, quando chega a morte, ela fica dizendo que não se viveu, que nunca tinha vivido, né? Então é preciso que nós aprendamos a observar esses nossos desejos, né? Concluindo, então o desejo nos leva ao prazer, queremos realizar, e esse prazer nos leva ao quê? E esta é a pergunta chave da conferência. Então o Buda responde, o prazer é o início da dor. Nós vivemos num mundo dual, binário, bipolar, tem dupla polaridade de todas as coisas. Hoje vocês estão aqui, devem lembrar do cafezinho doce que tomaram. Por que o café é doce? A gente vai responder, porque colocamos açúcar? Não é isso. O café é doce porque nós temos registrado em nós o sabor amargo. Por que alguns em um momento estão felizes e depois estão tristes? Está feliz porque conhece o outro lado da tristeza. E o contrário do prazer é a dor. Então o Buda vai dizer que o início da dor é o prazer. Se nós tivéssemos um meio de poder se livrar do prazer, também livraremos da dor. Essa é a chave da felicidade. Então, quando o prazer é muito forte em nós, essa pulsão, logicamente nós vamos realizar, não temos mecanismo para frear. Para frear um prazer que vai nos trazer a dor, é preciso que nós tenhamos uma grande força de vontade. Então a força de vontade é exatamente aquela que se opõe, o vetor oposto à realização do prazer. Então a pessoa é bem casada, de repente, no caso do nosso homem, uma mulher se encanta por ela e vai ao adultério. Então é um defeito, é um erro da legião da luxúria. E esse desejo tão grande, se fosse trabalhado, acionada a força de vontade, evitaria de cometer esse adultério. Em consequência disso, vem tanta frustração, tanta desequilíbrio na nossa humanidade. E isso pode ser usado também por outro da região da gula, né? Desejo por comer uma comida desenfreadamente, se não tivermos uma força de vontade, a gente vai ali e come.
o desejo de fumar, como vimos no vídeo, né? Mesmo fazendo mal, se a gente não tem a força de vontade, quem já fumou como eu fumava, né? Sabe o esforço que tem que fazer para combater esse mal, leva-se anos às vezes. E agora nós estamos falando aqui no mundo físico, então você quer fumar, você pega o cigarro, você tem a boca, tem o corpo físico, realiza esse prazer. Mas quando nós morremos, fica mais difícil, aí vem a vontade de fumar, não temos o corpo físico para alimentar esse vício, que é do raio da agulha. O desejo sexual, agora dá para realizarmos aqui, porque temos o corpo físico, temos todos os componentes. Quando morrermos, se essa vontade, esse desejo não for morto até lá, pela morte, nós vamos continuar com ele vivo, não temos um corpo para realizar, e aí a gente vai ver no filme Ghost, e a pessoa, para realizar o seu desejo sexual, tinha que entrar no corpo de outra pessoa, lá do filme, né? Então é assim que acontece. Então nós temos a oportunidade de eliminar os nossos desejos, os nossos defeitos, os nossos prazeres, agora de forma voluntária. Se não fizermos isso agora, após a nossa morte, vai ser feito de forma compulsória, e aí com sofrimentos. Então, por último, a gente abordou aí no vídeo as vontades. Tem a vontade individual e tem a vontade universal, a vontade de Deus. Quando a nossa vontade individual coincide com a vontade do nosso Pai, há realizações. Quando a nossa vontade é divergente da dele, não conseguimos realizar, a não ser que seja para o mal. Moisés realizou prodígios, Jesus Cristo realizou prodígios, porque eles expressavam exatamente essa vontade universal, a vontade do Pai. E para nós observarmos e praticarmos isso, é preciso que a gente cumpra, aprenda a maior lei do universo, que é a lei da obediência. Então Jesus era tão obediente à vontade de seu Pai, que ele não realizava nenhum ato se não fosse a vontade direta do Pai. Então, até aqui deixo com vocês essas palavras, esta conferência, os vídeos para vocês assistirem, tem o texto também para vocês lerem, e tem o livro Tratado de Psicologia Evolucionária do Venerável Mestre Samael, para vocês lerem e colocarem em prática, para nós colocarmos em prática em nossas vidas. E queira Deus, queira nosso Pai Celestial, que nós aprendamos a partir de hoje a sermos felizes, a viver o presente, a instantaneidade. Então, obrigado a todos. Quem quiser falar no microfone é só desligar aqui. Do contrário, vocês podem fazer as perguntas de maneira digitada aí no vídeo de vocês. Obrigado a todos.